Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer aqui na prática para vocês um atendimento do qual a gente vai explicar como atender um cliente na modalidade técnica de construção e facilitar o processo para que a pessoa possa concluir, definir e tomar uma decisão de imediato. A gente começa primeiro pelos documentos principais que vão aparecer na tela para vocês, entre o passo a passo, lista de documentação, perguntas cruciais, que eu estou enviando para você ter acesso através do nosso vídeo. Outro ponto importante que eu já iniciei com uma abordagem de apresentação no WhatsApp com o nosso parceiro de negócio, o Rodrigo. Então eu me apresentei lá e falei que vi um anúncio, gostaria de saber como que funciona. E a partir dali o Rodrigo se apresenta e manda para mim uma foto do passo a passo. Então eu queria que você me enviasse uma foto desse passo a passo. Para vocês que estão aí, já está aqui, né? Para vocês que estão aí me acompanhando, o passo a passo ele consta então com 6 tarefas a ser feita. A primeira é aprovar o crédito, segunda é assinar o contrato, terceira é adquirir o lote, quarta é projetar, quinta é assinar na caixa e sexta é construir. Sempre quando for enviar esse documento, sempre toma cuidado sem enviar esse papel sem corte nenhum, sempre com a folha bem alinhadinha, certinho. Isso vai ajudar muito na percepção. Aí vou responder agora o Rodrigo como se eu fosse um cliente, tá bom? Rodrigo, muito legal. Então eu vi que o primeiro passo é aprovar o crédito, a segunda é assinar o contrato, a terceira é adquirir o lote, a quarta é projetar, a quinta é assinar e a sexta é construir. Eu tenho muito interesse, muita dúvida, eu gostaria de saber se vocês cuidam do processo por inteiro. Eu gostaria de dar o primeiro passo, porque eu acredito que eu primeiro preciso aprovar o meu crédito habitacional para a gente saber quanto o banco libera para que a gente possa fazer uma simulação, correto? Responde para mim, Alexandre, eu posso fazer uma simulação para você. Preciso que você me responda algumas perguntas. Alexandre, eu vou precisar de algumas informações para você fazer uma simulação sem compromisso. Você me enviou uma foto das perguntas cruciais. Você que está nos assistindo, as perguntas cruciais, elas descrevem um diagnóstico do qual é necessário para que a gente possa ser eficiente no simulador da caixa. O simulador da caixa também está aparecendo aí na tela para vocês, é só entrar nesse simulador. Já já a gente faz vídeo também explicando como usar esse simulador, mas é muito interessante você entender que esse script é uma fase do processo de atendimento, o simulador é a segunda fase, então a gente vai fazer isso dentro do processo. Vou voltar como um cliente agora, tá bom? Rodrigo, que bacana. Eu vi aqui que você faz algumas perguntas, né? Se eu sou casado ou não. Eu não sou casado no papel. A cidade que eu busco construir é Frutal, Minas Gerais. A distribuição do imóvel que eu preciso é de 3 dormitórios. O valor da minha renda é R$7.000. Pretendo somar renda com mais alguém para que a minha esposa ganhe mais R$3.000. Estado civil, sou casado no papel. Esposa irá somar renda? Sim. Tem imóvel no nome? Não tenho. TFGTS, 10.000. Data de nascimento, 21/7/1984. Tem mais de 3 anos de carteira? Isso aqui é muito importante. Os 3 anos de carteira são durante toda a vida. Então não significa que você tem que estar no emprego por 3 anos. Somou toda a vida, vai dar ali os 3 anos, tá? Tem dependente? É se você tem filhos, se você cuida da sua mãe. Tem gente que acha que é só filho. Se cuidar da sua mãe, você já tem um dependente. Você ganha mais subsídio. Então aqui no caso eu me passei como um cliente professor, mas estou respondendo as perguntas para o Rodrigo para ele ter essa matéria e aí sim dentro do simulador ele conseguir funcionar de forma ordeira e organizada. Rodrigo, quando eu respondi essas perguntas para você, você tem a possibilidade agora de fazer uma simulação para esse cliente, tá? Eu vou pular essa etapa para que a gente possa fazer uma parte documental e aí depois a gente vai fazer essa outra etapa. Sim. Feito a simulação, na simulação você vai estar junto com esse papel aqui, ó. Esse papel também está aparecendo na tela lá para os nossos amigos, que é a operação, né, o valor de operação. Quando você tem a simulação, você tem respostas para colocar aqui. Então, a primeira resposta que você tem é que o banco liberou, por exemplo, para esse cliente, 250 mil. Aí, vamos imaginar que o banco deu 10 mil de subsídio para esse cara. E vamos imaginar que ele tem mais 10 mil de FGTS. E vamos imaginar que ele tem mais uma entrada de 20 mil reais. Totalizou em quanto? 290 mil? Então, o total é 290 mil. E na cidade que ele pretende construir, tecnicamente, onde ele quer comprar um lote custa, sei lá, 80 mil reais. Então, lote 80 mil, sobrou 210 mil para casa. Coloca aqui, ó, o valor da obra 210. O que é que dá para construir com 210? 210 dividido por 3.500 nessa empreita. 210 dividido por 3.800 nessa empreita. 210 dividido por 3.200 nessa empreita. Agora vamos entender o que tem nessas empreitas, tá? A empreita, primeiro passo, é um casalzinho que ganha até R$3.500, 4.000. Ela não tem muro nem portão. Ela é uma empreita que vai atender o primeiro imóvel para o cliente que compra uma casinha ainda mais simples. Depois a empreita Prêmio já atende uma qualidade interessante. Ela já tem muro, tem portão, ela tem um piso até R$60, ela tem um acabamento muito legal. E depois a gente tem a terceira empreita, que é a empreita Gold. Tudo isso aqui atende o Minha Casa Minha Vida até 600 mil reais, tá? A empreita Gold conta com piso porcelanato, pé direito mais alto. Alexandre, os meus clientes podem
ou fazer algum tipo de alteração, olha que legal, essas empresas têm definido tudo por valor. Então, o seu cliente pode, por exemplo, comprar uma porta que custa R$ 1.000, se ele quiser pagar, sei lá, a porta custa 1.100, se ele quiser pagar os R$ 100 de diferença, ele pode pagar e mudar. Então, tudo aqui está definido entre financeiro e definido também em acabamentos, tudo muito descrevido. Sem isso aqui, uma empresa de terreno e construção sofre muito. A Construtora União tem várias empreitas, a gente tem empreita Platinum, a gente tem empreita Gold Condomínio, a gente tem empreita Elite, a gente tem empreita Império, cada uma fala com um tipo de público, tá? Aqui eu estou usando para vocês o modelo das 3 primeiras empreitas, que contempla dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então vamos imaginar que eu sou um cliente agora, e aí você tem R$ 210 mil para fazer uma casa, porque o lote tecnicamente que eu quero é 80. Eu quero uma casa na empreita Primeiro Passo. Então você tem que pegar os 210 e dividir por 3.200. Pega uma calculadora. Se você está me acompanhando, se você quer ser um corretor de terreno em construção, você pode trabalhar comigo sendo um associado a partir de R$ 97 por mês, se você for só vender casas. 210 mil? Se você for executar, 2.997. É uma única tarifa e depois você paga só a gestão de tráfego. No associado para só vender é 197 e no associado para construir 497 vai ser revertido em tráfego, seu telefone vai tocar, assim como o do Rodrigo tá tocando aí. Então você tem 210 mil para fazer a casa dividido por 3.200. Dá 70. 70 metros quadrados. Bacana, então eu consigo uma casa de 70 metros quadrados na empreita Primeiro Passo. Mas não põe aí não, minha esposa não quer uma casa desse modelo porque não tem muro nem portão. Elas resolvemos, nós vamos ficar com a prêmio. Então, é 210 dividido por 3.500. E detalhe que a Simples aqui, conhecendo o mercado com isso, é o prêmio de muitos construtores. Sim. Vamos pegar aqui, vamos dividir então os 210 mil por 3.500. 210 mil? Dividido por 3.500. Você deve por 3.500. Dividido por 3.500. Dá 0,06. Deixa eu ver. Não, fiz errado, desculpa. 210 mil. Ó, Como que eu esqueci de colocar o 1.000 aqui? tá tranquilo. $60. Dá uma casa de 60 metros quadrados na empreita prêmio, correto? Mas eu não quero a empreita prêmio, os muros não são chapiscados. São chapiscados, mas não são rebocados. E o acabamento da empreita prêmio, a minha mulher preferiu da empreita Gold, que é um acabamento mais refinado. Então a gente tem 210 mil dividido por 3.800. A gente tem uma casa de 55 metros quadrados, correto? Então bacana, vou ficar com a empreita Gold, que é uma empreita de 55 metros quadrados. Qual a empreita aqui? Aqui, ó, metragem da construção, 55 metros. Qual que é a empreita que nós estamos usando? Gold. Empreita Gold. Que dá uma sala. Uma sala. Tu coloca lá no cabeçalho para a pessoa entender. Ó. Sempre você vai colocar aqui, ó, uma sala, não faz X, uma cozinha, 2 dormitórios, 2 banheiros e uma área de serviço. Aí, o que acontece? Quando o seu cliente está sendo atendido, ele, na verdade, recebe essa empreita aqui, porque, na verdade, ele não tem ela somente assim. Você envia ela para ele digital também. Então, ele vai receber as documentações, que são os documentos necessários para aprovar o crédito. Ele vai levar a operação de valores e ele vai levar também o passo a passo. Todo cliente que vai embora vai com isso aqui, ou todo mundo que é atendido pelo celular vai com isso aqui. Aí o cara chega na casa dele junto com a mulher dele e fala, amor, entendi tudo. Primeiro temos que aprovar o crédito, esses são os documentos que nós temos que enviar. Amor, depois assina o contrato, depois adquire o lote, depois projeta. Aí o que esse cara fala? A mulher dele fala assim, amor, mas por que nós vamos comprar com a Construtora União? É aí que está o seu grande diferencial se você estiver trabalhando com a União. Porque ele vai receber vídeos do Rodrigo Faro, da Adriana Galisteu, da Glória Pires, da Suzana Vieira. Ele vai receber o YouTube da Construtora União, que tem mais de 2.000 vídeos. Então, nesse momento que você cede esses documentos para ele, você precisa enviar os vídeos de entrega de chave, de assinatura de contrato. Então, como se eu estivesse falando aqui, você vai escrever aí para você não se perder nesse atendimento, que após entregar a documentação, é importante você enviar o YouTube. Pode escrever mandando para mim mesmo, porque aí você vai ter isso aqui como uma linhagem para você poder seguir. Após entregar os documentos para o meu cliente, preciso enviar o YouTube e os artistas que trabalham com a Construtora União.
Beleza, feito isso, o que que acontece? Eu agora sou o cliente, então eu tô vendo um monte de entrega, assinatura de contrato, depoimento, tô vendo o passo a passo, tô entendendo que eu posso escolher um lote até 80 mil, tô entendendo que tem 250 mil financiado, 10 mil de subsídio, 10 mil de FGTS, 20 mil de entrada que eu tô dando, tô entendendo o valor do imóvel, chegou a hora de eu tomar uma decisão. Por que que eu vou tomar uma decisão de comprar consorcial? Porque eu tenho essa empreita imprimida para mim calcular, eu já vi os preços dos itens que estão aqui e vi na internet o que dá para comprar e eu achei muito interessante, porque eu vi um monte de vídeo, entrega de chave, assinatura de contrato, depoimento, visita de obra da Construtora União. Quando você tem esse kit, você tem um atendimento muito fatal. Então esse processo é o processo que a gente utiliza para poder vender e atender essas pessoas. Lembrando que a gente tem esse material também para quem é associado no Matrix, fica tudo lá, não só esse vídeo, vários outros vídeos lá. Outro ponto importante para deixar claro para vocês também é que o seguinte, além disso, esse cliente aqui, vamos supor, uma casa de 55 metros quadrados, você tem no sistema que vai ser liberado por Rodrigo já, o sistema Matrix, tem inúmeros projetos lá de 55 metros quadrados que a pessoa pode ter uma ideia, não significa que ela precisa fazer igual instalar, ela pode desenvolver junto com a nossa equipe aqui um projeto de acordo com o gosto dela, tirar e colocar isso da forma que ela imaginou no papel. E dentro desse processo, então, você tem acesso a quase 5 mil projetos 3D que você vai poder escolher as melhores opções dentro da realidade do seu cliente para que você possa mandar para ele. Então, o cliente está averbado de documentação, de mídias sociais da União com entrega de chave, com projeto 3D, ele tem uma dinâmica muito bacana. Se ele for da região, você leva ele para ver uma casa, para você acabar de matar o passarinho no ninho mesmo. E aí, com esse processo feito, o que você precisa ter domínio? Você precisa ter domínio da simulação. A simulação ela é importantíssima para o fechamento. Um ponto importante até aqui na parte documental, eu nunca acredito no cliente, eu sempre olho o holerite dele. O que acontece com ele? Ele fala que ganha 5 mil, mas o total de vencimentos é 6.200. Então, às vezes eu estou sofrendo com uma renda de 5 mil para resolver ele, e quando eu peço uma cópia do holerite dele, ele está me passando o líquido, e não o bruto. É sempre o bruto, é sempre o total de vencimentos. E eu quero muito que você, que está atendendo, você que vai te atender, faça o seu cliente enviar primeiro o holerite para que você possa fazer a simulação. Quanto mais você for delicado, quanto mais você for organizado, quanto mais você questionar o seu cliente, mais possibilidade você vai achar de resolver. Cara, eu queria comprar, mas o nome da minha mulher está sujo. Faz uma sessão de divórcio, faz o financiamento só no seu nome. Cara, eu queria comprar, mas eu tenho um CNPJ. Faz um Prolabore, entre em contato, a gente resolve esse Prolabore. Alexandre, dá tempo da declaração do imposto de renda ainda? Está a tempo? Se estiver a tempo, é só fazer a declaração do imposto de renda, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Alexandre, eu posso somar a renda da minha esposa, do meu filho, para comprar uma casa? Pode somar sim. Você pode somar, os 3 precisam estar com o nome limpo, dá para somar, tem mais filhos, eu já somei 6 pessoas para comprar uma casa, 4 filhos, o pai e a mãe. Então você tem possibilidade de somar isso também. Existem outras possibilidades que podem ser feitas para resolver? Existem. Às vezes é possível aprovar um crédito para uma pessoa que tem movimentação bancária através do próprio extrato. Isso vai depender de como é que está seu score, de como é que está o seu KNAI, como é que está a sua organização do seu CPF durante o tempo que você tem ele. Se você andou muito regular, pode sim acontecer de aprovar, mesmo sem você ter uma renda comprovada. Então é interessante saber isso para poder passar para o cliente. Não sou engenheiro, Alexandre, como é que eu vou saber de metragem? Regra básica para quem quer saber de metragem: 35 metros quadrados é o mínimo que faz um dormitório. 44 metros quadrados é o mínimo que faz 2 dormitórios. 50 metros quadrados é o mínimo que faz 3 dormitórios. Quando você sabe a regra mínima, você começa a ter uma noção de engenharia, de arquitetura, para poder começar a atender o seu cliente, entendeu? Então eu sei que é possível fazer uma casa de 2 dormitórios com 50, mas eu sei que é impossível fazer uma casa de 2 dormitórios com menos de 44. Eu sei que é possível fazer uma casa de 70 metros quadrados de 3 dormitórios, mas eu sei que eu preciso, no mínimo, de 50 metros quadrados para fazer uma casa de 3 dormitórios. Então é aí que você começa a ter essa fração. E essa fração é interessante porque olha como tudo pode mudar. Você vai comprar uma casa de 60 metros quadrados e você pode apresentar ela assim, ó, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Mas você sabia que em 60 metros quadrados dá 3 quartos, um suíte, sala, cozinha, banheiro e lavanderia? Não ficou mais interessante? Mas você pode ainda melhorar isso. Você pode fazer 2 quartos, sendo um suíte closet, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Alexandre, quando é que eu apresento 2 dormitórios? Quando você vê que o cara é um casal e tem um filho só. Quando é que você dá prioridade para atender? Quando você vê que o cara tem 2 filhas, um filho, entendeu? Precisa de 3 dormitórios. Então aí você dá prioridade nesse processo para atender essas pessoas dessa forma. Então esse é o caminho importantíssimo para que você comece a
scriptar da melhor forma possível para você poder atender e fechar os negócios. Fechou, galera? A gente volta no próximo vídeo com a simulação, onde eu vou ensinar você a ser um fenômeno, porque quem domina o simulador, domina o mercado imobiliário. Valeu, Construtora União, você sonha, nós realizamos.